Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de inquérito policial. Estamos falando agora de finalidades do inquérito, né? A gente já viu aqui identificar fontes de provas, colher elementos de informação, né, a respeito de materialidade e autoria, inibir processos infundados, né, para que não ocorra ali injustiças, e temos aqui, ó, contribuir na formação da opinião delicti do MP. Professor, o que seria a opinião delicti do MP? Seria a opinião do Ministério Público. O inquérito policial, ele ajuda, né? Então aqui contribuir seria auxiliar, ajudar o MP a formar a sua opinião. O MP, ele pode formar opinião se houve realmente crime, se há realmente materialidade ou se não há crime nem materialidade. Não estando convicto de que há crime ou materialidade, ou melhor, não há crime nem autoria, o Ministério Público ele pode pedir o arquivamento do inquérito. Então veja a importância do inquérito. Vai contribuir na formação da opinião do Ministério Público. O Ministério Público, estando convencido que há indícios, né, que há lastro indiciário, ele vai oferecer a denúncia. Então aqui ele pode oferecer denúncia. Ó, pode oferecer a denúncia. Assim como ele pode pedir o arquivamento. Ou promover o arquivamento, né? Então, o Ministério Público, estando convencido de que não há crime, ele vai solicitar o arquivamento. Agora, estando ele convencido de que houve crime, o inquérito conseguiu comprovar que houve materialidade, que houve autoria, aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então veja, a partir do inquérito, o promotor ele pode formar a sua opinião. Se ele já tiver convencido sem o inquérito, tudo bem, ele dispensa o inquérito. Sabe por quê? Uma das características do inquérito é que é dispensável. O promotor não precisa de inquérito para poder denunciar. Mas vamos lá. E pense na seguinte situação: houve um crime onde ninguém sabe quem foi o autor, ninguém tem a mínima noção. Então, uma investigação seria viável para poder levantar fontes de prova, para poder tentar identificar ali os elementos de informação a respeito daquela autoria, inibir, né, processos abusivos e ainda ajudar da contribuição, né, ainda ajudar a formar a opinião do promotor, para que o promotor ele tenha ali pelo menos um mínimo, né, de certeza de que é caso de condenação. E que se ele tiver convencido que não houve nada, ele poder também, tranquilamente, promover esse arquivamento. Então o inquérito é fundamental para que haja aí o convencimento, né, a formação da opinião do delito por parte do promotor. E galera, essa quinta finalidade aqui, né, eu trago do autor Aurí Lopes Júnior, um penalista, né, advogado criminalista, doutrinador também. Ele diz que uma das finalidades do inquérito policial é subsidiar o juiz na decretação de medidas cautelares. Como assim, professor? Ajudar o juiz, quer dizer, o delegado ele vai ajudar o promotor a formar a opinião do delito e também vai ajudar o juiz para conceder as medidas, sim. Olha só, o delegado, ele quando ele precisa chegar até um determinado ponto da investigação, ele vai precisar solicitar do judiciário determinadas medidas. Para que o juiz conceda aquelas medidas, o juiz precisa de um mínimo de certeza. Não estou dizendo que é uma certeza para condenar, mas pelo menos que há ali um convencimento por meio daquele pedido do delegado. Vamos lá, se o delegado ele quer fazer uma interceptação, ele tem que provar que aquela interceptação foi o único meio possível de poder chegar até o autor do crime. Já tentou de outras formas, mas não consegue. O meio mais provável
Não é o meio mais fácil, é o último caso, em último caso, é o último meio para poder realmente chegar até o objeto, né, de investigação, até o autor, seria por meio de uma interceptação telefônica. Então, nesse caso, vai ser solicitado essa quebra do sigilo, né, essa violação de um direito fundamental. Em último caso, o Estado ele tem o poder de investigar, mas também é um dever. E esse dever é mais do que um poder. O exercício do dever ele fala mais alto do que um poder. Então, por isso que o direito fundamental deve ser protegido. A intimidade, tá bom? Sua conversa telefônica deve ser protegida. Mas o Estado não vai deixar de investigar por conta de um princípio constitucional. Aqui, ó, a gente vai relativizar. Lembra que os princípios são relativos? A gente não usa como regra. Regra é tudo ou nada. Regra é aquilo e acabou. O princípio não. O princípio a gente vai flexibilizar. Olha só. Tem aqui um direito constitucional à intimidade, à vida privada, a conversa telefônica sendo protegida. Mas peraí. A pessoa está utilizando isso daqui para cometer crimes. Ele está utilizando isso daqui porque sabe que nunca vai ser pego. Então, nesse caso, eu vou relativizar por uma ordem judicial. E aí eu vou poder fazer essa escuta telefônica, essa interceptação, e vou violar a intimidade daquele sujeito para poder, né, conseguir pegar uma conversa dele que levante informações, né, elementos ali suficientes para poder futuramente pedir uma decretação de uma preventiva. Então perceba, eu relativizo direitos fundamentais em prol de um bem maior, em prol da coletividade. É interesse da sociedade que aquela pessoa não fique cometendo crimes, porque o crime coloca em risco toda uma sociedade, uma sensação de anormalidade. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Então toda vez que tiver ali um direito fundamental chocando com o outro, a gente vai ter que colocar na balança, sopesar para ver qual é que eu vou relativizar. Não existe direito fundamentais absolutos, são relativos, nem o direito à vida é absoluto. Em caso de guerra declarada, né, o direito à vida ele é relativizado. Em caso de uma legítima defesa, também vai ser autorizado que seja suprimida a vida de alguém. Então, o direito à vida ele não é absoluto, ele não é soberano. Então, veja, enquanto mais os outros direitos fundamentais, tá bom? Então, o inquérito policial também tem esse poder de subsidiar, auxiliar o juiz para que ele decrete uma medida, para que o juiz ele quebre um sigilo telefônico, o juiz autorize uma busca e apreensão, por meio do convencimento que foi construído, né, por meio do inquérito policial. Tá bom? Então, essas são as finalidades do inquérito policial. Então, as finalidades é identificar fontes de prova, colher elementos de informação de autoria e de materialidade, de circunstâncias, proibir, ou melhor, inibir processos infundados e contribuir na formação da opinião do delito para que o promotor ele denuncie ou ele arquive o inquérito e também auxiliar o juiz na decretação das medidas, né, gente? É uma nova finalidade aí trazida por Aury Lopes Júnior, tá bom? Próximo tema agora é valor probatório do inquérito policial. Olha só, o inquérito policial, ele possui como valor, gente, o valor de prova do inquérito policial, ele é relativo. Ou seja, não é absoluto. Ele é relativo. Aquilo que a gente tem de elementos de informação no inquérito precisa ser confrontado lá no judiciário. É por isso que o policial, quando presta o depoimento lá na sede de delegacia, quando ele captura, conduz até a delegacia em flagrante delito, né, a pessoa que ele capturou ali cometendo crime, que ele pegou cometendo crime. A pessoa que foi presa em flagrante é conduzida à delegacia para que o delegado lavre o auto de prisão em flagrante, se for o caso, recolha a prisão, entregue a nota de culpa e no outro dia a audiência de custódia. Lá na hora de ser feito, né, o procedimento do APF, que é o auto de prisão em flagrante,
os condutores precisam ser ouvidos. Se não houver testemunhas, os próprios condutores serão as testemunhas. Então veja, o policial que capturou, né, uma pessoa cometendo um crime, né, capturou em flagrante delito, flagrante, porque acaba de acometer ou está cometendo ou está acontecendo. Nesse caso, os policiais serão condutores e testemunhas, né, se não houverem testemunhas. Veja, aquilo que o delegado presta lá na delegacia, aquele depoimento, ele não é uma prova. Ali não é suficiente para uma condenação. Aquilo ali é apenas um depoimento, é um elemento de informação. Tudo que o policial falou perante o delegado, ele vai ter que repetir diante do juiz. Porque lá na presença da autoridade judiciária é onde de fato são produzidas as provas. Lembra que eu falei que elemento de informação é durante o inquérito? Provas é perante a autoridade judiciária. Tem que ter contraditório e ampla defesa. Tem que ter um dizendo que foi você fez aquilo ali e outro defendendo. Não fiz porque eu estava em casa naquele momento. Como poderia ter sido eu? Lá em casa tem câmeras, todas podem provar que eu estava em casa, tem testemunhas. Então veja, isso é o contraditório. Um dizendo você fez e ele se protegendo, falando não fiz e eu provo que eu não fiz. E o promotor, vou provar que foi você. Tá aqui, ó, as provas. Então, até chegar, né, um senso comum. Ou se não chegar, o juiz vai ter que decidir com aquilo que ele foi convencido. É o chamado livre convencimento motivado do juiz. Veja, durante o inquérito a gente produz, né, são produzidos elementos de informação. Durante o processo na ação, são produzidas provas. Lá na ação, aquilo ali, ó, é absoluta. Aquela prova ela é suficiente para poder o juiz se convencer que houve ali crime ou não. Lá no inquérito, aquilo ali não é suficiente. É por isso que a gente fala que o valor probatório do inquérito é relativo. Os elementos produzidos na fase inquisitorial, ou seja, durante o inquérito policial, não estão sujeitos ao contraditório nem à ampla defesa. O depoimento do policial deve ser repetido lá na presença do juiz. Pessoal, o artigo 155 separa bem o que é elemento de informação daquilo que é provas. Por exemplo, você tem aqui, ó, lá no artigo 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Olha só, o juiz forma a convicção naquilo que foi produzido durante a ação. Olha só, produzido em contraditório judicial, tá bom? Na presença das partes. Aqui tal, por exemplo, o juiz presidindo a audiência, tem aqui de um lado o Ministério Público, que é o órgão acusador, e você tem aqui o réu, com o seu advogado. E aqui estão, ó, as provas são produzidas perante as partes. Ou as partes produzem as provas na presença do juiz. Lá no inquérito, você só tem o delegado e embaixo o investigado. O delegado tentando coletar ali informações, tentando levantar ali fontes, né, de prova, testemunhas, tentando colher algo ali. Então não tem contraditório nem ampla defesa. Por isso que aqui fala, o 155 do CPP, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova. Então eu vou apreciar a prova de forma livre. Produzida onde? No contraditório judicial. Prova é produzida perante o juiz. As perguntas, os depoimentos, a perícia que foi feita ali no local, em uma arma, em um instrumento, é que vai ajudar o juiz a se convencer ali se houve ou não um crime. Não podendo fundamentar a sua decisão, aqui foi feito pelo juiz, esse finalzinho, ó. O juiz aprecia a prova, agora ele não fundamenta a decisão de forma exclusiva nos elementos informativos colhidos na investigação. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte, o 155 do CPP está dizendo que o juiz pode fundamentar sua decisão baseado naquilo que foi produzido no inquérito, mas não de forma exclusiva. A cereja do bolo está aqui. Juiz, eu posso pegar um depoimento que foi feito lá
durante o inquérito e eu posso fundamentar aqui a minha condenação, o juiz pode fazer isso, pode. Desde que não faça de forma exclusiva. O que seria fazer de forma exclusiva? O juiz, na sentença, colocar bem assim: condeno fulano de tal, baseado no testemunho de tal pessoa na sede de delegacia. Peraí. Aí ele fundamentou baseado de forma exclusiva, somente esse depoimento que foi colhido durante o inquérito, foi que o juiz se utilizou para poder fundamentar a sentença. Nesse caso, não pode, porque eu estou utilizando um elemento de informação para fundamentar a minha decisão de forma exclusiva. Isso aí não pode. Agora, ele pode pegar uma prova que foi produzida ali, um testemunho, uma perícia, juntamente com um elemento que foi colhido durante o inquérito, juntar e fundamentar a decisão. Veja, não estou fundamentando de forma exclusiva, estou acrescentando uma informação importante do inquérito. Nesse caso, pode. O que não pode é o elemento de informação por si só sustentar uma condenação. Agora, tem casos em que elementos de informação vai poder ser utilizado pelo juiz de forma exclusiva para fundamentar uma condenação? Sim, quando estivermos diante de provas cautelares, provas não repetíveis ou provas antecipadas. Esses três aqui, ó, são produzidos durante o inquérito policial, porém eles possuem valor, olha só, valor absoluto, suficientes para fundamentar uma condenação. A gente vai ver aqui o que são provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A gente vai ver que o juiz ele pode fundamentar a sua decisão baseada em qualquer desses elementos, tá bom? Mesmo que somente esses elementos aqui, ou um deles, seja utilizado, o juiz pode fundamentar uma condenação baseado, porque na verdade aqui são provas, né, que foram constituídas em momentos diferentes, tá bom? A prova é produzida aqui, ó, durante o juiz, né, perante o juiz, durante a ação. Mas nesse caso aqui, ó, serão feitas em momentos diferentes. E a gente vai ver o porquê. Vamos lá. As provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento da fonte de prova. Você já sabe o que é fonte de prova. Você sabe que fonte de prova é pessoas ou coisas que digam algo sobre o que aconteceu. Então, se há um risco daquela fonte de prova desaparecer, eu não posso esperar, porque aí eu vou pôr em risco a investigação, eu vou perder tudo que eu produzi. Então, nesse caso, o delegado ele solicita uma prova cautelar. Toda vez que estivermos diante de um desaparecimento da fonte, tá bom? Pelo decurso do tempo, podem ser produzidas na fase tanto investigatória quanto judicial, tá bom? A interceptação telefônica. Imagine só a seguinte situação: o delegado investigou, tem muita coisa que foi produzida, ouviu testemunha, a gente tem ali muita coisa que foi produzida, mas a gente não tem quem é o principal autor do crime. E aí tem uma pessoa que está colaborando com as investigações, né, e falou que ó, ele vai entrar em contato com uma pessoa da área e vai marcar um local de encontro. Opa! Se não foi feita uma interceptação naquele momento, o delegado não vai conseguir pegar quem é o autor do crime. Para que isso não aconteça, ele solicita uma interceptação. Interceptação é uma prova cautelar, é uma medida de última ratio, eu só utilizo em último caso, quando todos os outros meios de obtenção de provas não forem suficientes. Pessoal, percebam que eu estou falando provas aqui durante o inquérito, eu quero dizer elemento de informação. A prova vai fazer isso, vai dizer que elemento de informação é inquérito, é prova. O CPP no 155 é o único que separa, mas já vi STF colocar como se fosse tudo junto, né? Súmula vinculante, provas colocarem como se fosse tudo junto, doutrina também traz tudo junto, como se fosse a mesma coisa, então não confunda elemento de informação com prova. Mas se a banca não fazer essa diferenciação, você releva como se fosse um sinônimo, tá bom? Agora, se a banca perguntar o que é elemento de informação, aí você tem que separar. Ou se ela colocar lá coisas diferentes, numa mesma questão, ela colocar elemento de informação e provas, né, nas alternativas, e perguntar qual é que é produzida durante o inquérito policial. Aí você marca investigação, o melhor elemento de informação.
Agora, se ela não colocar essa diferença e cobrar como se fosse sinônimo, você marca aí e fica tranquilamente, viu? Não vai esquentar sua cabeça com isso, não. Pessoal, a prova cautelar é medida de natureza urgente. Tá bom? Então, ó, veja, é o último caso. Não tem outro meio, ela é urgente. Neste caso, se a prova não for decretada, há um risco em relação à eficácia do processo. Se não for coletado ali o telefone que falta, toda a investigação vai por água abaixo. A gente não vai chegar em lugar nenhum e automaticamente este inquérito deve ser arquivado por falta de provas, né? Ou por falta de elementos de informação. As provas cautelares, olha só, elas dependem de autorização judicial, tá bom? Sendo que o contraditório será diferido. Vamos por partes. Primeiro, já que precisa de autorização judicial, então o delegado não pode pedir de ofício. O juiz também não pode conceder de ofício. Tem que ter uma representação. A medida cautelar de interceptação telefônica necessita de uma representação e o juiz precisa ser provocado para poder conceder uma interceptação telefônica. Os crimes só podem ser de reclusão, tá bom? E o tempo, né, de duração dessa interceptação é de 15 dias, podendo ser prorrogada sucessivamente, né, por mais 15, mais 15, mais 15, desde que seja necessário para a elucidação dos crimes. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira prova, né, prova cautelar. São elementos de informação que podem fundamentar uma condenação. Bora ver a próxima? Prova não repetível. Olha só, o próprio nome está falando, é uma prova que só vai ser feita uma vez. Depois não tem como mais fazer novamente. Pessoal, se há um risco de perecimento, eu tenho que adiantar essa prova. Eu não vou aguardar chegar na fase do processo da ação para poder produzir aquela prova. Senão, aquela prova vai sumir. Não tem como eu produzi-la novamente. Na interceptação, eu até posso fazer a interceptação em outro momento. Agora, eu não vou conseguir pegar aquelas informações. Por isso que ela é caráter de urgência. Nesse caso aqui, se eu não fizer agora, já era. Se eu for fazer depois, não tem como. Essa prova aqui ela só pode ser feita uma vez. Por exemplo, exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, se não for feito no momento em que constatou-se ali as agressões, a violência, não tem como fazer depois, porque o resquício, né, da violência, os sinais de violência vão desaparecendo com o tempo, né? Na medicina legal, chamamos isso de espectro equimótico de Legrand-Dessau. Bom, o autor aí que trouxe essa teoria. Gente, quando você sofre uma pancada no seu braço, a tendência é que seu braço fique roxo, vermelho, roxo. Depois ele vai ficando verde, amarelo, até que ele vá assumindo lá, depois de 21 dias, né? Entre 15 e 21 dias vai desaparecendo aquele hematoma. Mas perceba que enquanto você está vendo ali, pode ser feito o exame de corpo de delito. Se o exame de corpo de delito for feito 30 dias depois, não tem mais nada. Tá bom? Não tem mais nada. Você pode, lógico, se fizer uma perícia bem aprofundada, você ainda consegue ver ali resquícios, né, da fratura. Mas não tem mais aquela marca que seria fundamental para comprovar uma agressão. Então, por isso que a gente fala que essa prova, ela é uma prova não repetível. Porque se eu não fizer naquele momento, depois, se eu for inventar de fazer, já era. Pessoal, corpo de delito pode ser feito também em pessoas, viu? Ou melhor, pode ser feito também em coisas. Vamos lá. Imagine só um local que foi arrombado. Um arrombamento de um estabelecimento comercial para subtrair celulares. Né? Os meliantes subtraíram ali, ou melhor, arrombaram a porta, né? Quebraram ali a porta e entraram no local. Se não for feita uma perícia naquele momento, um exame de corpo de delito, não tem como fazer depois. Ou melhor, se o dono do estabelecimento troca de porta, a porta que estava foi violada, a porta que
tinha sido arrombada, tenha sido destruída, né? Se ele colocar uma nova no lugar, não tem como eu fazer a perícia na porta que foi retirada. Então, não tem como eu provar que foi um furto qualificado. A mesma coisa na lesão corporal. Se eu não consigo fazer a perícia naquele momento, 30 dias depois, se for feita uma perícia, vai sair de lesão corporal para uma via de fato. A mesma coisa no rompimento de obstáculo lá do furto qualificado. Se não for feita a perícia naquele momento, olha só, depois que o dono trocar a porta, não teremos mais o furto qualificado, porque a perícia não vai constatar, né, o rompimento do obstáculo. Vai dizer, não, aqui tá tudo legal, tá tudo normal. Eu não vi ninguém arrombando a porta, então o que eu tô vendo aqui é uma porta normal no lugar. Aí sai do que era furto qualificado para um furto simples. Então veja a importância de ter aí a prova, né? Prova aí não repetível, produzida no inquérito. É aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada em razão do desaparecimento da fonte. Gente, pode ser pessoas, olha só, a pessoa que sofreu agressão ou coisas. Lembra que fonte é pessoas ou coisas? Então pode ser uma arma. Gente, se não for feita a perícia na arma, depois talvez não consiga. Podem ser produzidas na fase investigatória e na fase judicial. Então, posso fazer a prova não repetível, tanto no inquérito quanto na ação. Detalhe, para que haja essa prova não repetível, esse exame de corpo de delito, aqui é o seguinte, não depende de autorização judicial, sendo o contraditório diferido. Eu esqueci de falar aqui, gente, no final, né? Ó, o inquérito também aqui nas provas cautelares, ele é diferido ou postergado. E aqui é a mesma coisa. Contraditório, diferido, né? Ou postergado nos crimes de, ou melhor, nas provas cautelares e provas não repetíveis. O que é um contraditório diferido? Lembra que aqui é uma prova antecipada, é uma prova cautelar. Toda prova é produzida perante a autoridade judiciária. Essa daqui não seria diferente. Só que como eu estou fazendo em momentos diferentes, por exemplo, se eu não fizer agora, vai sumir o exame de corpo de delito. Se eu não fizer aquela interceptação naquele momento, eu não vou conseguir pegar aquela conversa. Talvez seja a última conversa ou a única que aquele traficante vai ter. Então, se não for pego naquele momento, olha só, o caráter de urgência não vai poder fazer novamente. Mas como isso aqui é uma prova, valor absoluto, eu tenho que garantir o contraditório e ampla defesa. Vem cá, dá para fazer, vem comigo aqui, dá para fazer contraditório e ampla defesa durante uma interceptação? Tem como pedir ao juiz para poder atender o telefone, o promotor, ficar na escuta, para poder pegar ali o cara conversando? Não tem. Então o que é que eu faço? Solicito a quebra do sigilo, a interceptação, e o contraditório vai ficar para um outro momento. Vai ficar para depois. É o chamado contraditório diferido ou postergado. Então, diante da prova cautelar ou da prova não repetível, teremos um contraditório feito em momento posterior. Momento diferido, momento postergado. E não naquele momento em que realmente foi preparado para ser feito, né, perante o juiz. Tá bom? Pessoal, próximo bloco a gente vai falar sobre a prova antecipada, que é a terceira espécie, né, de provas que são produzidas durante o inquérito e que possuem valores absolutos. Tá bom? Então no próximo bloco a gente vai falar aqui sobre provas antecipadas. As provas antecipadas, né? A gente já revisou aqui prova não repetível e a prova cautelar. Essas três aqui, elas podem ser produzidas durante o inquérito policial e servir de base para uma eventual condenação, beleza? Então no próximo bloco a gente vai falar aqui sobre a prova antecipada, beleza? Até daqui a pouco.